Meu nome é Maxwell Santana Rodrigues, eu tenho 33 anos, vivo em Roma, na Itália, e trabalho como manobrista em uma garagem. Você está num dos países que tem um dos maiores números de casos no mundo e na Europa, né? Queria saber Uhum. como é que você está lidando com isso. Você está saindo pelas ruas? Você está indo fazer compra? Como é que tá o seu dia a dia aí? Como é que tá a quarentena? Me explica um pouco. Assim, aqui nós tivemos um decreto, né, como se fosse uma lei que o Estado impôs para que as pessoas saíssem de casa só tanto para trabalhar, ir na farmácia ou ir ao supermercado, só as necessidades, né, mesmo básicas de urgência e emergência. Então, por exemplo, para eu ir trabalhar, porque eu saio todo dia de casa para ir para o trabalho, eu tenho que ter um documento que eu coloco todos os meus dados e para onde eu vou, da onde eu estou saindo e o tempo que eu vou estar nesse período fora de casa, né? Que no caso, se a polícia me para, eles vão perguntar assim, para onde você está indo? O que, que você está fazendo? Aí eu falo, olha, eu estou indo para o trabalho, aí ele me pede a documentação e a certificação, que é o papel que eu preenchi com todos os dados e os endereços de casa e do trabalho. Que aí eles pegam aquela folha, eles ficam com aquela folha para apresentar na polícia, né, no final do turno de cada policial. Então, por exemplo, se a polícia lhe pega na rua sem um motivo desses válido, você pode levar uma multa que é de parte de 400 a 3.000 euros, ou você pode responder penalmente perante o juiz, e isso surge a sua ficha penal aqui. Então, assim, eu só saio mesmo de casa para ir para o trabalho ou para ir ao supermercado. E todos esses trajetos que eu faço tem que ser documentado. Que no caso haja uma fiscalização, eu tenho que ter um comprovante o porquê que eu estou saindo de casa. E assim, porque isso foi uma ordem que o governo impôs justamente para diminuir o risco de contágio na cidade. Por exemplo, na cidade de Roma. O que eu ia te perguntar é se o governo, além dessa questão da quarentena obrigatória que o governo impôs, quais outras medidas que você pode me contar? Por exemplo, medidas econômicas, mandou fechar todos os estabelecimentos, tá tudo fechado, restaurante, tudo, há quantos dias e se tem uma data para essa quarentena acabar? Uhum. Olha, nós estamos fechados, os negócios estão fechados aqui, mais ou menos lá para o dia 11 de março. Dia 11 de março foi que começou o manifesto Eu Fico em Casa. Então, dali começou esse manifesto e os negócios foram fechando. Eles fecharam primeiramente os bares, restaurantes, depois foram fechando as coisas gradualmente. E assim, todas as pessoas estão respeitando rigorosamente esse decreto do governo, esse pedido do governo. E assim, teve comerciantes que eles aderiram esse movimento justamente para respeitar as cidades que estavam sendo mais afetadas, que no caso era a Lombardia e Milão, né? Então, assim, aí os negócios foram fechando, shoppings foram fechando e ficaram só mesmo restaurantes para entregas rápidas, que justamente com entregadores de bicicleta que podem estar circulando para fazer entregas a domicílio, né? E assim, eles tinham estipulado uma data para essa quarentena, que era até 3 de abril. Só porque vendo ainda a grande quantidade de infectados e mortos, eles prolongaram para o dia 13 de abril agora. Então temos aí praticamente mais umas 2 semanas fechadas, com os negócios ainda fechados, justamente para prevenir mais ainda das pessoas saírem na rua.
E assim, eles escolheram essa data de 3 de abril justamente por causa da Páscoa. O porquê? Porque seria uma data que provavelmente muitas pessoas estariam em giro, né, nas ruas, e aí eles foram e tomaram essa decisão de colocar para depois da Páscoa, justamente que é para as pessoas evitarem estar saindo nas ruas, né? Você está trabalhando normalmente? Eu sim, porque assim, aqui eles colocaram uma exigência que só ficariam abertos supermercados, farmácias e locais de extrema necessidade. E, por exemplo, como eu trabalho numa garagem que tem doutores e enfermeiros que precisam estar saindo para ir para os hospitais, então nós permanecemos abertos. Entendi. Então, logicamente que eu tomo toda a precaução para ir ao trabalho. Por exemplo, eu quando saio de casa, eu coloco luva, coloco a máscara, limpo, lavo quando eu chego no trabalho, limpo as minhas mãos com álcool. No trabalho, quando eu vou manobrar algum carro, é com a máscara, com a luva também dentro dos carros, embaixo dos vidros, justamente para me precaver de uma provavelmente contágio, né? Sim. Vocês chegaram aí na sua casa a fazer estoque de comida? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão indo no supermercado naturalmente? Vocês utilizam serviço de delivery? Assim, estoque nós não fizemos porque foi uma das primeiras coisas que o governo anunciou. Pessoal, não temos pânico porque os supermercados não irão fechar. Os supermercados permanecerão abertos, então não tem a necessidade de das pessoas estarem saindo agora das suas casas para ir no mercado e comprar grande quantidade de alimento, porque os supermercados vão estar abertos normalmente e o fornecimento de alimentos para os supermercados vão ocorrer normalmente e não tem com que a população se preocupar. Então, nesse caso, tendo essa certeza que os supermercados estariam abertos, nós não fomos fazer estoque, nós não nos preocupamos de fazer estoque por isso, por essa certeza que os locais de grande necessidade estariam abertos, né? Sim. Como a gente comentou no início, a Itália é um dos países que tem um maior número de casos, maior número de mortes. Quando foi que você descobriu que o surto estava aumentando aí? Qual que foi o sentimento? Você chegou a reunir a sua família para decidir já quais medidas vocês iam tomar entre vocês? A questão da quarentena, se você já aderiu isso dentro da sua família, antes mesmo do governo divulgar? Quais foram as medidas que você tomou? Assim, quando o vírus chegou na Itália, todo mundo, inclusive nós pegávamos como uma gripezinha, como uma coisa que não iria acontecer, como uma coisa que estava acontecendo na China, mas não poderia chegar aqui, né? Mas assim, de acordo com que foi crescendo, porque aqui nós estamos falando de dias, nós não estamos falando de semanas, nós estamos falando de meses. Eu tenho dados aqui no computador que você pega do dia 24 ao dia 22 de fevereiro, aqui você tem nesse intervalo de tempo, você já tem 10 pessoas contagiadas. Então, são 4 dias. Então, nós pegamos isso como uma brincadeira. Ah, mas isso não vai chegar aqui em Roma. Ah, isso é só lá na China. Ah, não, porque isso é só um caso que chegou em Milão, mas não vai chegar aqui. E, inclusive, eu até liguei para as pessoas no Brasil, liguei para minha mãe falando assim, mãe, não se preocupe não, porque isso é uma gripezinha boba, a mídia tá exagerando, não é isso. Mas assim, quando chegou a estatística do governo, depois de 10 dias, que nós vamos ver que já tinham 267 pessoas, né, contagiadas, você fala assim, não é brincadeira. Então foi aí que eu comecei a me assustar. Que quando eu comecei a ver a quantidade de mortes em dias, eu falei, não, então isso não é uma brincadeira. Aí a minha esposa, por ela trabalhar num hotel, o que nós fizemos?
A empresa falou assim, olha, nós vamos fechar as portas porque não tem mais turista, estamos fechando as portas, vocês vão ficar em casa. Mas não se preocupe, porque se o governo der ajuda para as empresas, nós não vamos demitir vocês e vamos estar pagando 80% do salário de vocês. Então, a partir desse momento, a minha esposa, ela aderiu à quarentena e começou a ficar em casa com a nossa filha. Por exemplo, aqui em casa, a minha esposa ela só sai mesmo para ir no supermercado. Mas a nossa filha ela não sai de forma nenhuma. E, assim, aí as pessoas falam, mas a mortalidade de crianças é muito baixa, são entre 10 crianças, uma morre. Mas nós não vamos arriscar, né? Nós não preferimos arriscar. Então, eu falei para minha esposa, olha, você fica em casa com a nossa filha, infelizmente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me arriscar, sair todos os dias para ir trabalhar, porque o meu trabalho, ele exige que eu tenha que estar lá, porque ele não fecha, mas você, que já teve essa oportunidade de ficar em casa, você fica em casa com a nossa filha. Então, a minha esposa e a minha filha, elas aderiram à quarentena. Quando você sai, vai ao trabalho ou vai a um supermercado, você está vendo certa movimentação na rua? Você acha que os italianos estão levando a sério a questão da quarentena obrigatória? Olha, até 2 dias atrás, eu saía, por exemplo, eu ia pegar o ônibus para ir para o trabalho, eu ia pegar o metrô. Por exemplo, você contava nos dedos quantas pessoas tinham dentro do metrô. Porque eram poucas pessoas, eram as pessoas que o trabalho exigia que elas fossem. Então, assim, agora eu estou vendo mais movimentos de pessoas na rua. Mas justamente porque o governo tinha estipulado até o dia 3 para os negócios estarem fechados. Então, muitas empresas elas voltaram a funcionar agora, do dia 1º. Então, agora eu vejo mais um movimento. Mas antes, eu não via tanto movimento porque os italianos respeitaram rigorosamente essa decisão do governo. Muito bom. E mais assim, teve mais o trabalho pesado da polícia, né? Da polícia justamente na fiscalização. Porque se ele viu uma pessoa na rua, eles paravam, não é que eles faziam vista grossa. Eles paravam e perguntavam por que está na rua. Se a pessoa não tivesse um motivo válido, eles mandavam para casa e tratavam mal, porque era para a pessoa entender. O que eu ia perguntar é se em algum momento, principalmente quando os casos aumentaram muito, se houve desabastecimentos, faltaram suprimentos em farmácias, supermercados, se chegou a faltar algo em algum lugar por aí. Assim, nas farmácias. Nas farmácias começou a faltar álcool em gel, porque ainda, na realidade, tem locais ainda que não tem o álcool. Então, começou a faltar álcool para a higienização das mãos, né? E máscara. A máscara começou a faltar também. Vocês conseguem encontrar hoje, se vocês forem às farmácias, o governo tentou ajudar em relação a isso? Hoje sim. Hoje por quê? Porque a Itália tem muitas empresas que elas estão produzindo máscara, né, para reabastecer as farmácias. Que isso no início da epidemia não tinha. Então, por isso que houve a falta de máscaras. Justamente por isso, porque não tinha esse abastecimento constante nas farmácias e foram faltando. E, por exemplo, onde as pessoas iam, que elas falavam, olha, aqui não tem mais máscara, mas naquela farmácia, na outra rua tem, todo mundo corria para outra rua. Então, por exemplo, teve dias nas semanas para trás que eu tive que lavar a minha máscara com água quente e fazer toda a higienização, porque justamente eu não encontrava máscaras na rua, nas farmácias para comprar. E assim, e as pessoas que trouxeram dos outros países, que têm contato aqui perto da Itália, estavam vendendo as máscaras caríssimas. Então, assim, nessa parte,
teve a falta de estrutura justamente porque era um sistema de proteção que era luva, máscara e gel, que no início faltou. Agora não tem o porquê. Porque nos presídios, né, nos presídios femininos eles estão produzindo máscara. Empresas que faziam confecções de shampoo, sabonete, essas coisas, eles deixaram e estão produzindo álcool. Então, justamente, está tendo esse abastecimento porque empresas aderiram fazer os produtos de necessidade, né? Eu ouvi você falando que você vai para o trabalho usando o transporte público, né? O governo não chegou a tomar nenhuma decisão sobre o funcionamento do transporte público? Assim, o transporte público aqui, ele está funcionando com horários limitados, né? Das 5h30 da manhã às 21 horas da noite. Então, as pessoas que têm que ir para o trabalho, que têm que tornar para casa às 8, elas tornam para casa nos últimos ônibus e ali encerra. As metros fecham e os ônibus param de girar, justamente por essa medida do governo, porque, assim, foi até uma medida válida. Por quê? Porque se você está na quarentena, não tem a necessidade de você estar na rua depois das 9 horas da noite. Se as empresas, se os locais estão fechados, se os locais noturnos estão fechados, então não tem a necessidade de você estar na rua depois das 21 horas. Então, essa medida que o governo tomou foi válida, porque só assim a juventude, eu falo das pessoas mais jovens, elas não se aventuram de estar no meio da rua à noite, porque elas sabem que se elas forem, serão só elas no meio da rua, porque não terá mais ninguém, né? Então, foi uma medida muito boa que, assim, agradou a maioria dos italianos, né? Você chegou a conhecer alguém que pegou a doença? Olha, tem um amigo que, assim, ele estava, até ontem, ele estava trancado dentro de casa porque o pai pegou. O pai dele pegou a doença, mas aí ele foi fazer o exame, ele e a mãe, eles não foram contagiados com o vírus. Mas o pai está no hospital ainda, está fazendo tratamento. E assim, os médicos falaram, olha, depois que passar toda a etapa, porque dá dor de cabeça, febre, todos os sintomas do vírus, que nós tivermos a certeza que ele foi curado, ele ainda vai passar mais alguns dias na quarentena, sozinho, justamente para nós termos a certeza que ele não está portando mais o vírus. Né? Porque, assim, pelo que eu senti, que eu escutei na televisão, é que o vírus ele ainda dura, parece que mais 7 dias no corpo depois que você foi tratado. Né? Então, assim, é nesse período que ele vai ficar trancado. Entanto que os outros amigos que estavam ajudando esse amigo nosso a levar o cachorro para passear, porque ele colocava o cachorro dentro do elevador e as pessoas pegavam o cachorro embaixo. Então, ele ficou trancado realmente, ele e a mãe, né? Então, assim, ali eu vi que é uma doença muito, muito devastadora. Sim. Você pensou em voltar para o Brasil em algum momento, quando a crise aumentou aí? Assim, quando começou a aumentar as mortes aqui, a mortalidade aqui, eu pensei em pegar minha família e voltar. Mas, assim, quando explodiu, eles já estavam começando a fechar os aeroportos. Então, as pessoas só podiam sair se já tivesse a passagem comprada. E eles começaram a fazer, diminuir voos, né? Então, por exemplo, as fronteiras já começaram a fechar, foram diminuindo os voos. Aí, quando a gente viu, a gente falou assim, olha, ir para o Brasil agora não vale mais a pena porque nós já estamos no olho do furacão.
Então, é melhor a gente ficar aqui, se precaver, tomar todas as medidas possíveis de higienização, tomar todos os cuidados possíveis e permanecer aqui. Você está há quantos anos aí na Itália? O total já fazem 6 anos que eu estou aqui na Itália. O governo, ele divulgou algum tipo de ajuda financeira para as pessoas que, por algum motivo, ou vão perder o emprego, ou então trabalhadores informais? Sim, assim, o governo, uma das primeiras coisas que o governo fez quando eles começaram a fechar os negócios foram cancelar todos os proprietários de casas expulsarem os seus inquilinos, né? E as empresas não demitir ninguém. Então estava proibido essas duas coisas. Aí depois o governo lançou uma nota dizendo que para os trabalhadores autônomos o governo estaria dando, no início era 500, agora subiu para 600 euros para o trabalhador autônomo, e o trabalhador privado ele vai receber 80% do salário dele. Então, assim, e para as mães que estão em casa, que não puderam ir trabalhar justamente porque os filhos tiveram que permanecer em casa com o fechamento das escolas, eles estão dando 600 euros para cada mãe, que é bônus babysitter, né? Só porque agora, no momento, o que está acontecendo? As pessoas estão entrando no site do governo e não estão conseguindo fazer a inscrição no site porque são muitos pedidos. Então, o site ele deu pane, né? Ele bloqueou o site, as pessoas entram, mas, por exemplo, fica muito lento, aí depois cai pelo motivo da espera, né? Para fazer a inscrição, e tem pessoas que levam horas para fazer a inscrição. Sim. Né? Pelo fato de ter muitas pessoas ao mesmo tempo fazendo as inscrições para terem esses benefícios. Eu queria perguntar para você, bem uma pergunta de opinião mesmo. O que você acha da tese de alguns governantes de que economia e saúde não são complementares no combate à Covid-19? Assim, a medida, né? Eu falo aqui da Itália, como o Brasil também. A medida que o governo aqui tomou para com os cidadãos com essa doença foi eficaz justamente para evitar a grande mortalidade em massa da população, né? Que foi as ideias que partiram daqui foram para os outros países. E o Brasil ele quis aderir essa medida que a Itália tomou. Só porque no Brasil, infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que são trabalhadores, que elas saem de casa tentando a sorte, tentando vender balinha, tentando vender chiclete para sobreviver. Então, a partir do momento que um presidente vira e fala assim, olha, nós iremos entrar em quarentena, mas depois ele volta atrás e fala assim, olha, as pessoas têm que trabalhar porque senão a economia do Brasil vai ser afetada. Então, por um lado, ele está pensando naquele trabalhador que se ele não for trabalhar, ele não vai ter condições de comer. Ele não vai ter condições de se alimentar. É diferente daqui da Itália. Aqui da Itália, eles têm o Banco da União Europeia para estar ajudando eles. Mas mesmo assim, a Itália está passando por uma crise muito grande para obter empréstimos, para obter dinheiro da União Europeia para estar pagando os cidadãos justamente com esses bônus. Então, justamente foi o que o Brasil quis evitar.
o que o presidente, o que os governantes quiseram evitar foi isso, que um amanhã as pessoas não viessem ficar sem empregos, viessem aumentar a estatística de desemprego no Brasil, por conta que certas pessoas, determinadas pessoas, poderiam sair para trabalhar, mas o governo resolveu deixar em casa, porque ele viu um grande risco nessa doença, que, na realidade, se nós formos ver pessoas que têm dinheiro, pessoas que são bem econômicas, não estavam nem aí para essa quarentena que o Brasil lançou. Por exemplo, eu sou de Brasília, e em Brasília, as pessoas ricas me mandaram, eu recebi vídeos que as pessoas da parte rica, da classe alta de Brasília, estavam fazendo caminhadas, estavam correndo perto das suas casas, entendeu? Então você vê, ali dá para você tirar a ideia que só quem iria ser afetado era a classe pobre da população. Que justamente é o que está acontecendo com a Itália. A Itália, ela é a parte vamos falar assim, que ela é a parte mais frágil da Europa. E agora ela está passando essa grande dificuldade justamente para manter os cidadãos, porque a Brexit não quer ajudar a Itália, porque eles estão vendo que vai ser um gasto muito grande para dar para a Itália, né? Como que você avalia o sistema de saúde daí? Olha, o sistema de saúde daqui, eles estão sendo muito eficazes, tá? Assim, infelizmente, teve a carência, né, de muitos médicos na parte norte da Itália, porque foi a parte mais afetada. Então, assim, teve a carência de médico, por quê? Porque foi um vírus que contagiou muito rápido as pessoas. Então, eles não tiveram preparo para isso, para uma coisa desse gênero, né? Para uma doença que se contagiava tão rápido dessa forma. Então, se aqui no jornal passa sempre que eles estão sempre precisando de enfermeiros, estão sempre precisando de médicos, vieram médicos de Cuba, vieram médicos da China, vieram médicos dos Estados Unidos, justamente por quê? Porque aqui teve o grande índice de contágio. Mas, assim, pela parte de saúde da Itália, eles são bem estruturados, né? Eles estão sendo bem estruturados. Eles criaram aqueles hospitais itinerantes do Exército rápido para receber as pessoas que estavam sendo contagiadas, receber as pessoas que tinham suspeita, justamente por isso, pelo fato que, como estava sendo uma coisa muito rápida, então eles tinham que agir mais rápido ainda. Então, assim, sobre a parte da saúde aqui da Itália, eu não tenho que reclamar, né? Que já, infelizmente, o meu medo que esse vírus tivesse esse potencial no Brasil era isso. Eu não estou falando que o sistema público de saúde do Brasil ele não é bom, mas eu estou falando que, como é uma doença que ela se espalha muito rápido, eu tenho as minhas dúvidas que se eles seriam capazes de tomar medidas tão rápidas que nem um vírus. Sim. Né? Muito obrigada, Maxwell. Por nada, obrigado a você, tchau.